Esta é uma questão do Enem que versa sobre a hidrólise de um polissacarídeo. O enunciado afirma que o esquema, que está ao lado, representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol, o álcool de 2 carbonos, álcool etílico, utilizando o milho como matéria-prima. A etapa de hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental para que, se quiser, pause o vídeo, tente encontrar alternativa mediante a análise da situação-problema apresentada. Pois bem, a análise do esquema nos mostra que a hidrólise acontece nesse primeiro reator onde o milho é introduzido. E qual é o componente do milho que nos interessa nesse caso? É o amido. Vamos lembrar que o amido ele é um polímero de glicose. A glicose tem a fórmula C6H12O6. E N moléculas de glicose, onde N é um número muito grande, podem se unir, formando uma molécula, uma macromolécula, que é o amido. No amido, nós temos a repetição de uma grande quantidade de unidades de fórmula C6H10O5. Essas unidades se repetem N vezes, onde N é justamente um número de moléculas que se uniram nesta polimerização. Compare esta fórmula com a fórmula que está entre parênteses. Da glicose para cá, houve a saída de 2 hidrogênios e 1 oxigênio, resultando uma unidade C6H10O5, e esta é a unidade de repetição. De cada uma das moléculas saiu uma água, uma molécula de água, de tal maneira que, além do polímero obtido, temos também água. Assim sendo, a polimerização da glicose produz um polissacarídeo, que é o amido, e produz água. Ora, o processo inverso a este é chamado de hidrólise do amido. Hidrólise quebra pela ação da água. A quebra pela ação da água do amido, em que o amido reage com água e essas unidades são separadas, essas N unidades são separadas e cada uma delas recebe 2 hidrogênios e 1 oxigênio, voltando a formar glicose. Por que a hidrólise é necessária para a fabricação do etanol? Porque a fermentação, que é catalisada por enzimas das leveduras usadas, que geralmente são Saccharomyces cerevisiae, esta fermentação não ocorre com o amido, mas ocorre sim com a glicose. Podemos equacionar a fermentação da seguinte maneira. Nessa reação, a glicose, sob catálise enzimática, origina gás carbônico e etanol. Pause o vídeo se quiser e confira o balanceamento desta equação. Assim sendo, tanto o CO2 quanto o etanol são produzidos num processo fermentativo, porém é importante lembrar que esse processo fermentativo ele acontece com a glicose e não com o amido. Assim sendo, vamos analisar as alternativas. A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para quê? Lembre-se que a hidrólise é o processo que conduz amido e água à glicose. É fundamental para que a glicose seja convertida em sacarose? Não. As enzimas dessa planta sejam ativadas? Não, as enzimas vêm da levedura. A maceração, o esmagamento, favoreça a solubilização em água. Não se confunde aqui hidrólise com maceração. A hidrólise é uma reação química, não é uma maceração que é um processo mecânico.
Para que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura, perfeito, o amido tem que ser transformado em glicose, que é, no caso, o substrato usado pela levedura, alternativa D correta. E os grãos com diferentes composições sejam padronizados. Isso não é necessário, todos os grãos de milho vão conter amido e a hidrólise deles vai levar até a glicose. Alternativa D, é isso aí.